Saudações, mutantes! Tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui para responder uma das coisas que vocês mais me perguntam. Eu quero começar a ler as HQs. Por onde eu começo? Vamos nessa? Os X-Men são um dos times mais famosos da Marvel e também tem milhões de fãs espalhados pelo mundo inteiro. A gente gosta muito dos mutantes, gosta do que eles representam. Mas uma coisa a gente não pode negar, mesmo sendo muito fã, né? Nossa, como é confuso, como tem 1 milhão de HQs para seguir. É bem confuso, né? Tem tantas realidades alternativas, spin-offs, viagem no tempo, fulano que é filho de não sei quem, mas é adotado, mas é filho biológico, mas não sei. É uma coisa muito doida, né? Tudo isso confunde muito o leitor. E para ter um bom ponto de partida, é só você seguir esse vídeo que a gente vai falar quais são as histórias mais legais para você começar a ler e entender muito mais sobre essa parte do universo Marvel. Se você tem memória das animações dos X-Men, dos filmes, ou tem, sei lá, um boneco da sua infância que você lembra, quer aprender mais sobre os mutantes, esse é o vídeo certo. E aqui a gente já vai começar com algumas HQs que são pontos de partidas ideais para você aprofundar seu conhecimento em X-Men. Antes de começar, já quero pedir para você deixar seu like, também se inscrever no canal e ativar o sininho para poder receber as notificações dos próximos conteúdos que a gente está preparando para vocês. A primeira HQ que a gente selecionou foi X-Men Segunda Gênese. Os X-Men foram criados lá nos anos 60, né, pelo Stan Lee, mas o time não estava completo enquanto a gente não viu a chegada de alguns personagens que hoje são os principais dos X-Men. Então, Wolverine, a Tempestade e o Noturno, por exemplo, se juntaram aos X-Men originais apenas nos anos 70. E só a partir daí, a cara dos X-Men tá mais parecida com o que a gente viu, por exemplo, nos desenhos. X-Men Segunda Gênese reúne o início da era mais marcante dos mutantes. Entre descobrir o que aconteceu com a equipe original dos X-Men, até o primeiro encontro da nova formação com o Magneto, com a Tropa Alpha, com a Força Fênix, esse definitivamente é o começo da era moderna dos X-Men. Com um trabalho de verdadeiras lendas dos quadrinhos, o Dave Cockrum, o Len Wein e o John Byrne, esses volumes podem ser considerados o início da jornada épica de 17 anos do Chris Claremont como head ali dos X-Men, como quem toma a frente para criar as histórias dos X-Men. Nossa segunda dica é X-Men Season 1. As histórias do Stan Lee e do Jack Kirby são parte essencial da história do legado da Marvel para a história das HQs. Elas introduziram vários personagens que são icônicos, tipo Magneto, Ciclope, Professor X. Mas olha, dá pra dizer que essas histórias são mais adaptadas ao contexto da época em que elas foram lançadas. São icônicas sim, são icônicas sim, se você quer ser um fã do X-Men tem que ler sim, mas talvez ela não agrade muito a gente porque é uma história que faz sentido no contexto da época, né? Para os leitores da época e não de agora. A gente tá em outra pegada agora, sabe? Apesar disso, o X-Men Season 1 do Dennis Howell e do Jamie McKelvey revisita essa versão original do X-Men com uma adaptação mais moderna, sabe? A arte é bem vibrante e os quadrinhos focam bastante na Jean Grey adolescente e nos amigos dela, criando relacionamentos, entendendo o que significa ser mutante nesse universo que a Marvel criou. E também conhecendo alguns dos vilões que a gente vai considerar como principais vilões dos X-Men até hoje. Eles têm a primeira aparição aí nessa HQ. Outra saga épica é E de Extinção. Depois de proteger um mundo que estava odiando os X-Men e temendo, né? Medo de alguém superior te dominar, sabe? Esse era o sentimento da humanidade em relação aos X-Men nessa época. Os X-Men evoluíram para uma coisa bem diferente ao longo dos anos 2000, né? Logo depois de estrear no cinema, o Grant Morrison e também um grupo enorme de artistas, né, lançaram os X-Men em uma nova era que é com histórias mais sofisticadas, mais profundas. E aí nesse contexto a gente tem Novos X-Men E de Extinção, que reúne o começo da história do Morrison e do Quitely
E a gente pode dizer que aí o time passa de um status de super-herói para verdadeiras celebridades. Os mutantes, da noite pro dia, eles abrem, né, as portas do Instituto Xavier e se mostram de uma maneira que eles não faziam antes. E eles têm que encarar a Cassandra Nova, que é uma vilã que tem uma conexão muito bizarra com o Professor X, eu não vou contar, mas é uma coisa muito doida, uma das histórias mais intrigantes e mais surpreendentes de todas dos X-Men. Falando em surpreendente, a nossa próxima dica é Surpreendentes X-Men. Logo depois de criar alguns shows como Firefly, a Buffy, o Joss Whedon mergulhou no universo dos X-Men lá por volta dos anos 2000. Junto com o Cassaday, o Whedon retornou os X-Men à raiz deles, né? Um pouco diferente do que a gente tinha visto em Era de Extinção, com histórias com um pouco mais de humor e também aquelas coisas mais inacreditáveis que a gente fica de queixo caído sem entender o que está acontecendo, sabe? Coisas mais surpreendentes mesmo. E isso fez com que ele ficasse muito famoso, com histórias muito famosas. Em Surpreendentes X-Men, os X-Men são reintroduzidos ao mundo real, né, dos heróis. O time tem que enfrentar uma ameaça que é a cura que pode remover os poderes mutantes. Essa nova ameaça acaba somando, né, aos velhos inimigos e causa uma confusão total. E a nossa próxima dica é X-Men Gênese Mutante. Durante a série animada dos X-Men foram lançados bonecos, videogames tipo Marvel vs Capcom, você lembra? Comenta aqui se esse também era o seu jogo preferido da infância. E com tudo isso, os X-Men formaram assim uma força na cultura pop dos anos 90 muito grande. A gente pode dizer que Gênese Mutante formou uma base bem sólida para que isso acontecesse. E essa coleção de histórias traz um elenco que é o mais conhecido até hoje. Ameaças como o Magneto, o Ômega Vermelho, em histórias que tem muita ação e muito drama. E sem dúvida nenhuma, tudo isso, todo esse ingrediente misturado com aquele saudosismo faz com que essa seja uma das sagas mais importantes e que traga mais saudade para nós. Falando agora de X-Men Grand Design, talvez um dos projetos mais ambiciosos, né, dos X-Men já publicados, o Ed Piskor recontou os 30 primeiros anos das histórias mutantes do universo completo em 3 volumes. Essa revista reúne linhas do tempo em uma história contínua, e aí é uma versão adaptada de toda a história dos X-Men. É um bom começo, viu? O Piskor tem um estilo bem próprio. Eles pegam toda uma história que é super densa, super complexa e resumem de uma maneira que você vai entender os principais pontos da linha do tempo principal dos X-Men. E vai dar para você conhecer vários momentos, vários fatos importantes dessa timeline. Bom, essas são as nossas recomendações para vocês começarem a ler as HQs dos X-Men. Para quem gosta de ler resumido, já indico de cara Grand Design. Para quem quer conhecer tudo no detalhe, tem todas essas. E se vocês quiserem dicas de próximas HQs para ler depois de terminar essa, também já deixa no comentário que a gente vai olhar e vai responder para vocês, tá bom? Não esquece de deixar o seu joinha, se inscrever no canal, ativar o sininho para ajudar a gente. Ajuda muito quando vocês fazem tudo isso. Muito obrigado e até a próxima!